galera, tudo bem? Bom, como todo mundo já sabe, Guilherme aqui, né? E Camila? E a gente recebeu uma pergunta, nós recebemos uma pergunta nos stories, na caixa de dúvida, que é a seguinte. O que vocês pensam de colocar criança nova demais na escolinha? O que vocês fizeram? Porque tem muito preconceito hoje em dia de falar que criança vai muito jovem para a escola, muito nova para a escola, né? E aí a gente vai dividir o vídeo em algumas partes. E para começar, a gente vai começando falando sobre o emocional das mamães. E a Camila vai explicar um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Isso. Então, assim, né, as mães logo começam a dar no bebê ali 3 meses, 4 meses, fala assim, pela lei já tá chegando a hora, né, de se eu quiser colocar meu filho na escola, o que eu faço, né? Mas ele é tão dependente de mim ainda, será que vira? Mas ele vai ficar muito doentinho. Quando, na verdade, muitas mães, elas, com o próprio emocional dela, acaba gerando uma desculpa, às vezes, de não colocar o próprio filho, né, numa escolinha, para ter o convívio com outras crianças, enfim. Então, às vezes, isso dificulta, né, a decisão de colocar numa escolinha o quanto antes, vamos dizer assim, né? E também tem o tempo. Às vezes, quando a criança chega, tem as diferentes realidades. Tem um casal onde o homem consegue trabalhar e sustentar a família inteira e a mulher consegue ficar em casa, né? Seria até a forma ideal. Aí consegue deixar o filho em casa, cuida dentro do filho por mais tempo, né? Leva mais tarde para a escolinha. E tem outros casais que não. Tem outros casais que os dois precisam trabalhar para poder sustentar a casa. E aí vem a questão, assim, eu vou fazer o quê? Vou deixar com os meus pais, que são, né, a avó e o vô? A avó e o vô têm condição de ficar? Mas e aí? A responsabilidade não é deles, a responsabilidade é nossa, então eu tenho que assumir essa responsa. Eu sei que nossos pais vão fazer isso com muito amor e carinho, mas eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho a se virar um pouco mais, né? O filho é meu, não estou falando que não é, né, nunca para levar para os avós. O Bento quase todo final de semana está aqui, né? Nessa época agora que está acontecendo a crise, né, do coronavírus, que as crianças não estão podendo ir para a escola, a Regina, né, minha sogra, está ficando muito mais com o Bento, né, do que a gente, porque nós precisamos trabalhar. Então vai dependendo da realidade de cada casal. Não tem como eu falar assim, ó, isso é certo e isso é errado. Depende da realidade de cada um, né? E aí entra também a questão do tempo mínimo de amamentação, que aí a Camila já pode falar um pouco melhor do que eu. Hoje o tempo mínimo de amamentação, né, indicado até pela própria Organização Mundial da Saúde, é no mínimo 6 meses, né? E é nesse tempo também que inicia a introdução alimentar das crianças. Tem mães que, por fato de colocar o bebê na escolinha, né, desde os 4 meses ele já começa ali a introdução alimentar pelos, né, professores e tudo mais. Mas o mínimo ali recomendado é os 6 meses. Então, eu acredito que, assim, no mínimo, né, quem dá para aguentar, a partir dos 6 meses é bacana por conta disso, né? E a mãe poderia ficar nesse tempo todo fazendo a amamentação exclusiva, que isso traz inúmeros benefícios para a saúde do bebê. E a partir disso, está iniciando a introdução na escolinha, tá? E até a própria introdução alimentar ajuda bastante a criança nessa fase de adaptação na escolinha, é muito bacana. E é uma adaptação da criança e é um crescimento muito gostoso de ver, o desenvolvimento dela. Né? É muito bacana. E até as próprias mães crescem muito com isso, com esse crescimento e evolução da criança. É muito bacana de ver. E o que a gente acabou fazendo foi o quê? A nossa realidade é o quê? Eu e a Camila, nós trabalhamos. Então o Bento, ele entrou na escolinha já com 4, quase 5 meses já de idade. Não tinha como a gente segurar, não tinha como colocar, porque a Regina também trabalha, o Paulo, que é o sogro, também trabalha, meus pais, né, minha mãe e meu pai também não são daqui, são de outra cidade. Então a gente teve que fazer aquela dorzinha, aquele sacrifício de deixar o Bento na escolinha. Mas aí tem pontos positivos e negativos. Vamos começar pelo negativo já. Teu filho vai ficar doente uma vez por mês, pelo menos. Porque como a resistência e imunidade dele é bem fraquinha ainda,
como ele vai conviver com outras crianças, então ele vai ficar doente mais vezes, né? E aí tem um custo maior, às vezes, até dentro do bolso nosso. E só que o ponto positivo é que o Bento, ele se socializa mais, se comunica mais, amadurece, cresce, evolui muito mais rápido que outras crianças só ficam dentro de casa. Muita gente fala do homeschool, né? Que também é muito bom. Eu não tenho pleno conhecimento disso, eu não tenho domínio, então não tenho como eu dizer aqui. Tenho amigos, se alguém quiser, eu posso até indicar. Tem amigos que pensam em fazer assim e que acham muito boa ideia, mas a realidade minha da cá é outra, então a gente colocou o Bento de 4 para 5 meses. E, cara, nesse tempo que ele tá na escolinha, às vezes eu olho pro meu filho e falo, cara, como esse menino só tem essa idade e já é tão inteligente, tão esperto assim? Porque ele aprende bastante coisa. E, claro, com o tempo daqui para diante, ele também pode aprender coisa errada, né? Só que essa questão, eu assumo a responsabilidade de ensinar pro meu filho o que é certo e o que é errado. Então ele tem que chegar na escola muitas vezes, não nessa idade agora, nessa idade a gente vai ensinando conforme a capacidade dele de absorver. Futuramente ele vai conseguir absorver um pouco mais do que a gente vai ensinar. Não, mas a gente vai falar, ó, Bento, isso que você aprendeu é errado, né? O certo é isso. Então a partir do momento que o Bento vê, né, o exemplo de nós dois, e o Bento vê muita coisa a gente fazendo e ele começa a imitar muito a gente. Ele imita tudo praticamente. Isso é muito legal. E toda vez que ele imita alguma coisa que eu faço, que a Camila faz, a Camila fala, ó, tá vendo? Já pensou se você tivesse feito alguma coisa errada agora? Ele já estava te imitando fazer o que é errado, né? Então isso é muito legal. Então o que a gente fez foi isso, tá? E assim, pro desenvolvimento do Bento, né, para qualquer outra criança, é muito bom quando ele tem contato com outras crianças e com outras pessoas. Ele não fica só dentro de casa, fechadinho, né? Mas, como eu disse, não é uma verdade absoluta nossa, tá? Nem tudo que a gente faz você tem que fazer, é nossa realidade, né? Cada casal, cada pai, cada mãe vai ter a sua própria realidade, vai ter o seu próprio discernimento. Nós discernimos assim, não quer dizer que estamos certos ou errados, mas pra gente tá dando muito certo, tá bom? E um outro detalhe, é que tem muitas mães, enfim, as avós às vezes, né? Falam assim, mas eu vou deixar o meu filho ou neto na escolinha, mas será que o pessoal de lá vai cuidar certinho, vai dar os remedinhos muitas vezes que as crianças tomam, vai dar certinho, vão comer certinho, vai dormir, vai descansar? Então, assim, por experiência nossa até agora, o Bento tá indo pra segunda escolinha já. É um cuidado, um carinho que esses profissionais têm pelas crianças tão grande, é tão gratificante ver, assim, levar ele. O Bento, às vezes, chegava aqui na primeira escolinha que ele ficava, ele via as professorinhas, eles ficava feliz, já estendia os bracinhos, já queria ir com os amiguinhos brincar. É tão gostoso, assim, ver essa interação com eles. Ele falou assim, não, realmente. E eu, né, conversava com outras mães, tiravam essas dúvidas. É bom, não é? Como que é o cuidado dessa escolinha com as crianças? E eu sempre tive um retorno muito positivo, né? Ao contrário de que muitas pessoas vêm criticando, não cuida e não dá banho. Eu, com a experiência que eu tive com o Bento, muito pelo contrário, muito positiva, tá? Então, pra acalmar até, às vezes, o coração de vocês que tá meio aflito aí, tá bom? Né? E pra você ter noção, uma coisa que aconteceu foi quando o Bento saiu do primeiro ano, gente, não tinha como segurar as lágrimas. Era eu, Camila, professora, tudo chorando, porque eles se apegaram tanto ao Bento. Cria muito vínculo. E a gente criou vínculo com as professoras, porque é um carinho muito grande que eles pegam. Nossa, a gente, por mim, pela Camila, ficava lá ainda, só que chegou a idade que não podia ficar mais, tinha que ir para outra escola. Nossa, e a gente só chorava, e a gente foi tirou foto com os professores para marcar esse registro, para mostrar pro Bento quando ele for mais velho, falou, isso aqui, essas pessoas cuidaram de você, Bento, né? Então, assim, é um amor muito grande que eu me surpreendi, porque eu, de verdade, eu falava assim, que essas pessoas vão cuidar dos meus filhos? E, cara, eles cuidaram como se eles fossem as mães, né? Como se elas fossem as mães mesmo. Então, foi muito, assim, gratificante. Nós saímos, né, daquela escolinha com o Bento com um sentimento de gratidão mesmo, Sim. porque não tem como a gente retribuir o que elas fizeram. Sim. É isso aí? Eu acredito que, por hora, deu para esclarecer um pouquinho a dúvida, o que nós fizemos, como o Gui disse, né? Não é uma verdade absoluta, é a nossa decisão que foi tomada a partir das nossas condições, da nossa realidade. Mas é isso. E caso tenham ainda alguma dúvida, pode deixar aqui na caixa pro Gui ou até no meu próprio Instagram e a gente vai batendo papo e vai alongando, porque
tem assunto demais. Tem muito assunto. E às vezes a gente até acabou passando batido por alguma questão. Pode deixar aí as suas dúvidas, que a gente vai fazendo novos vídeos, vai interagindo aí, certo? Tudo certo? Isso aí. Tchau, gente. Até mais.